No salão de beleza, descobri que meu marido estava me traindo, e quem me contou foi a própria amante dele, sem nem saber quem eu era. Ouvi tudo em silêncio, escondendo a dor atrás de um sorriso. Voltei para casa, me arrumei com calma e fui até o restaurante onde eles tinham marcado o encontro. À noite, apareci de surpresa na mesa dos dois. O que aconteceu depois, você não vai acreditar. Antes de contar minha história, me diz nos comentários: de qual cidade você está nos assistindo? Adoro saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Verônica e era sexta-feira à tarde quando tudo aconteceu. Era uma tarde ensolarada em Curitiba. Estava sentada na cadeira giratória do salão, observando meu reflexo enquanto Magda, minha cabeleireira, trabalhava suas mãos habilidosas em meu cabelo. Os fios castanhos ganhavam reflexos dourados que captavam a luz do salão. Este era meu ritual sagrado de toda sexta-feira, o único momento em que me permitia ser apenas Verônica, não a esposa, não a profissional, apenas eu. Como vai a semana, Verônica? Perguntou Magda, enquanto separava mechas do meu cabelo com precisão cirúrgica. Na correria normal, respondi, relaxando sob o toque gentil em meu couro cabeludo. Marcos está mergulhado em um projeto novo. Chega tarde, sai cedo. Marcos e eu completaríamos 10 anos juntos no próximo mês. Uma década construindo uma vida a dois, com altos e baixos como qualquer casal. Nos últimos tempos, ele andava mais distante, sempre ocupado com o trabalho de designer de interiores. Dizia que estava tentando recuperar o tempo e dinheiro perdidos, depois que nosso negócio conjunto fracassou 2 anos atrás. Eu entendia, ou tentava entender. O sininho da porta anunciou a chegada de alguém, e por puro reflexo, olhei. Era uma mulher muito bonita e sorridente, alta, cabelos castanhos ondulados, caindo como cascata pelos ombros, maquiagem impecável que realçava olhos cor de mel. Usava um vestido verde elegante. Ela sentou-se na cadeira ao meu lado e seu perfume, algo cítrico e sofisticado, preencheu meu espaço. Sorriu para mim através do espelho, um sorriso genuíno. Hoje é meu aniversário, anunciou ela para a cabeleireira que se aproximava, mas sua voz era tão vibrante que todo o salão pareceu ouvir. Preciso ficar deslumbrante para esta noite. Parabéns, respondi, contagiada por seu entusiasmo. Grandes planos para comemorar? Ela virou-se para mim, como se estivesse esperando essa deixa para iniciar uma conversa. Seus olhos brilharam com uma mistura de alegria e cumplicidade. Um jantar especial, respondeu, baixando levemente a voz, como se compartilhasse um segredo precioso a uma amiga. Com meu namorado, estamos comemorando não só meu aniversário, mas também 6 meses juntos. 6 meses é uma data importante, comentei, enquanto Magda aplicava mais produto em meu cabelo. Cada dia com ele parece importante, ela disse, e havia uma sinceridade quase palpável em sua voz. Sabe quando você encontra alguém que parece ter sido desenhado especialmente para você? É assim que me sinto. São raras essas conexões, respondi, sentindo uma pontada de nostalgia ao lembrar dos primeiros dias com Marcos, quando tudo parecia mágico e perfeito. Meu nome é Daniela, ela se apresentou, estendendo a mão com unhas perfeitamente feitas em um tom de rosa claro. Verônica, respondi, apertando sua mão. É um prazer conhecer alguém tão feliz. Isso é contagiante. A vida tem sido generosa comigo ultimamente. Daniela sorriu, enquanto a cabeleireira começava a trabalhar em seu cabelo. Depois de um relacionamento terrível que me deixou com medo de confiar novamente, encontrei um homem que me trata como uma rainha. Havia algo encantador na maneira como ela falava, com aquela honestidade desarmante de quem não tem nada a me esconder. Me peguei querendo saber mais sobre essa mulher radiante e o homem que a fazia tão feliz. Como vocês se conheceram? Perguntei, genuinamente interessada. O rosto de Daniela iluminou-se ainda mais, se é que isso era possível. Ele é designer de interiores. Contratei para decorar meu apartamento novo após meu divórcio. Uma forma de recomeçar, sabe? No início era estritamente profissional, mas havia uma química inegável entre nós.
designer de interiores, como Marcos. Uma coincidência trivial. Havia dezenas, talvez centenas de designers na cidade. Ele tem um talento extraordinário, continuou ela, gesticulando animadamente. Vê possibilidades onde outros veem apenas paredes. E é atencioso em cada detalhe, não só nos projetos, mas comigo também. Parece especial, comentei, observando como seus olhos adquiriam um brilho diferente ao falar dele. Ele é diferente de qualquer homem que já conheci. Inteligente, carinhoso, cheio de planos e sonhos. Daniela suspirou, olhando para o infinito como quem vislumbra um futuro brilhante. Ontem ele me surpreendeu com um iPhone novinho como presente de aniversário antecipado. Disse que queria que eu pudesse registrar cada momento especial que passamos juntos. Que romântico, respondi, observando o aparelho reluzente que ela tirou da bolsa para mostrar. E hoje vamos ao Mangiare, aquele restaurante italiano novo no centro. Dizem que é o lugar mais romântico da cidade agora. O Mangiare. Marcos havia mencionado esse restaurante recentemente, dizendo que precisava ir lá para uma reunião com clientes. Uma coincidência, claro, era o restaurante do momento em Curitiba. Já estive lá. Menti, por puro instinto de manter a conversa fluindo. A comida é maravilhosa. Estou tão ansiosa. Ele disse que conseguiu a melhor mesa com vista para o jardim interno. Aparentemente tem contatos por lá. Daniela continuou falando sobre seu namorado perfeito, e eu me vi mergulhada em sua história de amor, quase esquecendo que estava no salão para fazer as mechas. Havia algo hipnótico na maneira como ela descrevia a relação, como um conto de fadas moderno. Foi quando o tom da conversa mudou sutilmente. Claro que nem tudo são rosas, disse ela, seu sorriso diminuindo um pouco. Ele está passando por uma situação complicada que às vezes pesa sobre nós. Que tipo de situação? Perguntei, notando a mudança em sua expressão. Daniela inclinou-se um pouco mais para perto, baixando ainda mais a voz. É delicado. Ele ainda está tecnicamente casado. A separação está em andamento, mas é complexa porque eles tiveram um negócio juntos que fracassou. A ex-mulher depende dele financeiramente desde então. Algo gelado percorreu minha espinha, mas mantive o rosto neutro. Negócio fracassado. Dependência financeira. Coincidências, apenas coincidências. Deve ser difícil para vocês, comentei, tentando manter minha voz casual. Às vezes é, concordou Daniela. Ela tem problemas emocionais, frequenta psicólogos regularmente, ele se sente responsável, entende? É um homem muito íntegro. Psicólogos. Eu frequentava terapia desde o fracasso do nosso negócio, quando a ansiedade e a insegurança financeira me consumiram. Mais uma coincidência inquietante. E como vocês lidam com isso? Perguntei, sentindo meu coração acelerar levemente. Aproveitamos cada momento que temos juntos. Mês passado, conseguimos fugir para Angra dos Reis por um fim de semana. Seus olhos brilharam com a lembrança. Foi mágico. Ele alugou um barco só para nós dois. Assistimos ao pôr do sol no mar, fizemos amor sob as estrelas. Angra dos Reis. Marcos havia ido a uma viagem de negócios, no mês anterior. Voltou bronzeado, com fotos de praias paradisíacas que disse ter visitado nas horas vagas entre reuniões. Senti minha garganta secar. As coincidências começavam a se acumular de forma perturbadora. Ele parece mesmo especial, consegui dizer, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. É o homem mais incrível que já conheci, afirmou Daniela suspirando. Alto, moreno, com aqueles olhos verdes que parecem ler sua alma. Só tem um complexo engraçado. Detesta tirar fotos mostrando as pernas. Tem uma cicatriz antiga na perna direita, de um acidente de moto na adolescência. Cicatriz na perna direita. Acidente de moto na adolescência. Marcos tinha uma cicatriz na perna direita, resultado de um acidente de moto aos 17 anos, e realmente odiava aparecer em fotos por causa disso. O ar parecia ter ficado repentinamente rarefeito.
Respirei fundo, tentando manter a compostura enquanto as peças se encaixavam em um quebra-cabeça horrível. O designer de interiores, o iPhone novo, o restaurante Mangiare, a viagem à Angra dos Reis, o negócio fracassado, a dependência financeira, os psicólogos, a cicatriz na perna direita. Não podia ser coincidência. Era específico demais, detalhado demais. Como é o nome dele? Perguntou a cabeleireira de Daniela, que aparentemente estava acompanhando nossa conversa. Daniela hesitou por um segundo, mordendo levemente o lábio inferior. Prefiro não dizer. Ele é muito reservado com a vida pessoal, por causa da situação com a ex. Entende, né? A cabeleireira assentiu, compreensiva. Meu celular vibrou na bolsa. Peguei-o com mãos que não pareciam minhas e vi uma mensagem de Marcos. Vou chegar tarde hoje. Reunião importante com a construtora. Não me espere para jantar. Olhei para Daniela através do espelho. Ela sorria, radiante em sua felicidade, completamente alheia ao furacão que despertava dentro de mim. Não havia raiva ainda, apenas um vazio crescente, como se o chão sob meus pés estivesse desaparecendo gradualmente. Seu cabelo vai ficar lindo, comentei mecanicamente, enquanto minha mente processava cada palavra que ela havia dito, cada detalhe que havia compartilhado tão inocentemente. Obrigada. Quero estar perfeita para ele hoje à noite. Quando Magda terminou meu cabelo, paguei rapidamente e me despedi de Daniela com um sorriso que não alcançava meus olhos. Feliz aniversário novamente. Espero que seja uma noite inesquecível. E seria, mas não da forma como ela imaginava. No carro, sentada com as mãos ainda tremendo no volante, enviei uma mensagem para Marcos. Amor, que tal jantarmos fora hoje? Estou com saudade. A resposta veio quase imediatamente. Desculpe, tenho aquela reunião com a construtora no Mangiare, lembra? Vai entrar pela madrugada. Amanhã compenso, prometo. O Mangiare, a reunião com a construtora, as mentiras. Uma calma estranha tomou conta de mim. Uma serenidade gélida que substituiu o choque inicial. Não choraria. Não ainda. Em vez disso, um plano começou a se formar em minha mente, claro como cristal. Se Marcos e Daniela teriam um jantar romântico de aniversário naquela noite no Mangiare, eu também estaria lá. Não para implorar, não para fazer escândalo, mas para olhar nos olhos dos dois e mostrar que sabia de tudo. O que nenhum deles imaginava é que naquela noite eu não seria apenas a esposa traída. Eu seria a última pessoa que eles esperariam ver. E quando terminasse, nada seria como antes. Traição em vermelho bloco 2. Voltei para casa com uma estranha tranquilidade. Não senti o impulso de quebrar objetos, nem de ligar para amigas em prantos, nem mesmo de revirar as gavetas de Marcos em busca de mais provas. Havia uma clareza cristalina em meus pensamentos, como se estivesse observando minha própria vida de fora, assistindo a um filme onde eu era simultaneamente protagonista e espectadora. O apartamento, nosso apartamento, parecia subitamente um cenário, um lugar que não me pertencia mais. Passei os dedos pelos móveis da sala, pelos porta-retratos com nossas fotos sorridentes, pelas lembranças de viagens que fizemos juntos. Tudo agora tinha um significado diferente, como se cada objeto guardasse um segredo oculto que só agora eu podia enxergar. Entrei no chuveiro e deixei a água quente escorrer por meu corpo enquanto minha mente trabalhava metodicamente, organizando cada detalhe do que faria a seguir. A água lavava meu corpo, mas não podia lavar a sensação de traição que agora estava impregnada em minha pele. Ao sair do banho, encarei meu reflexo no espelho embaçado. Reconheci meus olhos, meus lábios, meu rosto, mas havia algo diferente. Uma determinação que eu não via há muito tempo, talvez desde antes de conhecer Marcos. Abri o guarda-roupa e meus olhos pousaram imediatamente naquele vestido preto que havia comprado para nosso último aniversário de casamento. Marcos disse que eu ficava fatal nele, fatal.
Como a palavra havia ganhado um novo significado agora. Vesti-me com cuidado deliberado, como se estivesse colocando uma armadura. O vestido abraçava meu corpo perfeitamente, realçando curvas que eu havia aprendido a esconder nos últimos anos. Sequei meu cabelo recém-tingido, deixando que os reflexos dourados que Magda havia criado brilhassem sob a luz do quarto. Maquiei-me com uma precisão que não demonstrava em anos, delineador para destacar os olhos, blush para dar vida às maçãs do rosto e, por fim, aquele batom vermelho escuro que raramente usava. Vermelho como sangue, como paixão, como traição. No espelho, vi uma versão de mim que não reconhecia, mais forte, mais decidida, com um brilho perigoso no olhar que me lembrava da jovem que eu era antes de abrir mão de tantos sonhos. Enquanto me preparava, as palavras de Daniela ecoavam em minha mente. Ela tem problemas emocionais, frequenta psicólogos regularmente. Era assim que Marcos me descrevia para sua amante? Como uma mulher instável, uma carga, um obstáculo para sua felicidade? Depois de 9 anos compartilhando a mesma cama, os mesmos sonhos, as mesmas dores? Recordei como nos conhecemos. Eu era estudante de artes visuais, trabalhava meio período em um ateliê no centro histórico da cidade. Ele apareceu certa tarde, procurando uma pintura para o apartamento de um cliente. Nossos olhos se encontraram entre cavaletes e telas, e algo aconteceu. Uma conexão imediata, uma química que parecia predestinada. Ele voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Não mais para comprar arte, mas para me ver. Para me convidar para café, para jantar, para sonhar. Marcos era charmoso, ambicioso, cheio de planos para o futuro. Eu me apaixonei não apenas pelo homem, mas pela vida que imaginávamos construir juntos. Por ele, recusei uma bolsa de estudos em Barcelona. Por ele, investi todas as minhas economias naquele projeto conjunto que acabou fracassando miseravelmente. Por ele, coloquei minha carreira artística em segundo plano, aceitando um trabalho de meio período na galeria para que pudéssemos reorganizar nossas finanças. E como ele me retribuiu? Transformando-me em vilã de sua própria história, enquanto gastava o dinheiro que mal tínhamos para impressionar uma outra mulher. Às 20h30, estacionei a 2 quadras do Mangiare. O ar da noite estava quente e pesado, como se a cidade inteira respirasse em suspense. Caminhei lentamente, sentindo o salto alto ressoar contra o calçamento antigo. Meu coração batia em um ritmo estranho. Não era medo, não era raiva, era uma expectativa quase elétrica. Entrei no restaurante com a postura de quem pertence ao lugar. O ambiente era exatamente como eu imaginava. Luzes baixas, música ambiente, mesas cuidadosamente dispostas para criar uma falsa sensação de privacidade. Um lugar perfeito para um encontro romântico. Ou para uma confrontação. Mesa para quantos? Perguntou o maître, percorrendo-me com os olhos de cima a baixo. Apenas para mim, respondi com uma confiança que não sabia que ainda possuía. E, se possível, uma mesa discreta, de onde eu possa observar a entrada. Ele assentiu, como se entendesse perfeitamente meu pedido, e conduziu-me a uma mesa no canto do salão, parcialmente escondida por uma coluna ornamental, mas com visão perfeita para a porta principal e boa parte do restaurante. Pedi uma taça de vinho tinto. Bebi lentamente, saboreando cada gole enquanto observava a porta, aguardando. Às 21h15, vi o carro dele estacionar pela janela do restaurante. Marcos saiu, deu a volta e abriu a porta para Daniela. Ela usava um vestido vermelho deslumbrante que parecia ter sido desenhado especialmente para ela. Seu rosto irradiava felicidade pura, como quem vive o melhor momento de sua vida. De meu posto de observação, vi quando entraram de mãos dadas. Ele a tratava como nunca me tratou, com uma atenção minuciosa, sussurrando em seu ouvido, mantendo a mão em sua cintura como se temesse que ela pudesse desaparecer. Vi quando foram conduzidos a uma mesa especial com vista para o pequeno jardim interno. Observei-os por quase 20 minutos, estudando cada gesto, cada sorriso, cada toque.
Era como assistir a um espetáculo bizarro, onde o homem no palco era um estranho, usando o rosto do meu marido. Finalmente, bebi o último gole do meu vinho. Deixei o dinheiro sobre a mesa e caminhei em direção a eles. Cada passo era deliberado, como se estivesse em câmera lenta. Sentia olhares curiosos de outros clientes, talvez percebendo a intensidade em meus olhos, a determinação em minha postura. Parei atrás de Marcos sem dizer uma palavra. Daniela me viu primeiro. Seu sorriso luminoso congelou ao reconhecer a mulher do salão de beleza. Confusão passou por seus olhos, seguida de uma compreensão lenta e dolorosa. Marcos percebeu sua mudança de expressão e virou-se. O rosto dele transformou-se em uma máscara de horror. Seus olhos, aqueles mesmos olhos verdes que Daniela havia descrito com tanto encanto, arregalaram-se. Sua boca abriu-se, mas nenhum som saiu. "Oi, querido", disse calmamente, minha voz soando estranhamente melodiosa até para mim mesma. "Que coincidência encontrá-lo nessa reunião com a construtora." "Verônica, Ele gaguejou, o rosto perdendo toda a cor. "Eu posso explicar." "Espera", interrompeu Daniela, sua voz trêmula. "Você é a mulher do salão hoje à tarde, não é? Mas você não disse que se chamava Beatriz?" "Beatriz?" Marcos repetiu, cada vez mais perdido, olhando de uma para outra como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Ignorei-o completamente e me dirigi diretamente a Daniela. "Sim, menti sobre meu nome", confessei, sem qualquer remorso. "Assim como seu namorado mente sobre praticamente tudo." E estendi minha mão esquerda na direção dela, onde minha aliança de casamento, a mesma que Marcos havia escolhido 9 anos atrás, prometendo amor eterno, brilhava sob as luzes suaves do restaurante. "Sou Verônica Lima, esposa de Marcos, há 9 anos." O rosto de Daniela transformou-se em puro choque. Ela olhou para minha aliança, depois para Marcos, depois para mim novamente, como se tentasse encaixar peças de um quebra-cabeça cruel. "Isso não é possível", balbuciou ela, sua voz quase inaudível. "Ele me disse que vocês estavam separados, que só mantinham as aparências por questões financeiras." "Interessante", respondi, com uma calma que surpreendia a mim mesma. "Esta manhã dormimos na mesma cama. Tenho mensagens dele de hoje cedo dizendo que me ama. Estamos separados apenas na imaginação dele, aparentemente." Marcos levantou-se abruptamente, derrubando a taça de vinho que manchou o linho branco da toalha, uma mancha vermelha que se espalhava como o sangue invisível de nossa relação. "Verônica, por favor", ele tentou segurar meu braço. "Vamos conversar em casa. Isso é um mal-entendido." Desvencilhei-me dele com um movimento fluido, como se seu toque me queimasse. "Mal-entendido?" repeti, deixando escapar uma risada seca. "Sabe o que é realmente irônico, Daniela? Hoje no salão, você me contou tudo sem saber. Cada detalhe do seu relacionamento com meu marido. Como ele é maravilhoso, como te deu um iPhone, como vocês foram à Angra dos Reis no mês passado." Daniela cobriu a boca com as mãos, seus olhos se enchendo de lágrimas. "E sobre a ex-mulher com problemas emocionais", continuei, olhando diretamente para Marcos. "Aquela que frequenta psicólogos, que depende financeiramente de você porque nosso negócio fracassou?" "Não foi assim que eu coloquei", ele tentou argumentar, mas sua voz falhou miseravelmente. "Tenho certeza que não foi exatamente com essas palavras", concordei, minha voz agora perigosamente baixa. "Provavelmente foi muito pior." Olhei novamente para Daniela, cujo rosto agora mostrava uma mistura de choque, humilhação e tristeza. "Nós duas fomos enganadas", disse, com uma ponta de empatia genuína. "Você por acreditar que ele estava livre para amar, eu por acreditar que ele era digno do meu amor." Vi lágrimas se formando nos olhos dela, e por um instante senti uma estranha conexão com essa mulher que, sem saber, havia desvendado a verdade que eu me recusava a ver. "Quanto tempo?" perguntei a Marcos, que agora parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. "Desde quando está vivendo essa farsa dupla?"
Ele abaixou a cabeça, incapaz de sustentar meu olhar. 6 meses, murmurou. 6 meses. Metade de um ano compartilhando nossa cama, nossa casa, nossa vida, enquanto construía outra realidade paralela. O barco que alugou em Angra, continuei, sentindo cada palavra como uma pequena lâmina. Foi com o dinheiro que peguei emprestado com meus pais para reformar nossa cozinha, não foi? Seu silêncio foi a resposta mais eloquente e dolorosa. Nesse momento, percebi que algumas pessoas nas mesas próximas observavam nossa cena com uma mistura de constrangimento e fascínio mórbido. Não me importei. Que olhassem. Que fossem testemunhas desse momento em que máscaras caíam e verdades emergiam, cruas e sangrentas. Vocês dois têm muito o que conversar, disse finalmente, sentindo uma exaustão repentina. Sobre mentiras, sobre quem realmente é o homem sentado nessa mesa. Virei-me para sair, mas Daniela levantou-se e segurou meu braço levemente. Seu toque não era agressivo, mas suplicante. Eu juro que não sabia, disse ela com a voz embargada. Juro por tudo que é mais sagrado. Ele me disse que vocês viviam como estranhos, que o casamento havia acabado há anos. Olhei para ela e vi genuína dor em seus olhos. Não a dor de quem perde um amante, mas a dor mais profunda de quem descobre que viveu uma mentira. Sei que não sabia, respondi suavemente. Por isso estou aqui falando com você civilizadamente, não gritando. Somos ambas vítimas do mesmo homem. Lancei um último olhar para Marcos, que parecia ter se encolhido na cadeira, um homem diminuído pela magnitude de suas próprias mentiras. Não volte para casa hoje, disse a ele, minha voz firme e definitiva. E quando vier buscar suas coisas, certifique-se de que eu não esteja lá. Saí do restaurante de cabeça erguida, sentindo os olhares me seguindo. O maître abriu a porta para mim com um respeito silencioso, como se entendesse exatamente o que havia acontecido. Ao chegar ao carro, finalmente permiti que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas de tristeza ou desespero, mas de raiva, de libertação, de uma dor profunda que finalmente encontrava vazão. Chorei pelo tempo perdido, pelos sonhos abandonados, pela confiança traída. Durante o caminho para casa, meu celular não parou de tocar. Marcos, desesperado. Ignorei todas as chamadas. Não havia mais nada a dizer, nada que pudesse justificar ou consertar o que estava irremediavelmente quebrado. Ao entrar em nosso apartamento, a primeira coisa que fiz foi percorrer cada cômodo, removendo todas as fotos nossas das paredes e prateleiras. Uma a uma, coloquei-as em uma caixa de papelão. Não por sentimentalismo, mas para não ter que olhar para aquele rosto, para aquela versão dele que achei que conhecia, enquanto decidia os próximos passos. Sentada na beira da cama, que compartilhávamos, com o vestido preto ainda posto e a maquiagem borrada pelas lágrimas, percebi que, apesar da dor lancinante, sentia-me estranhamente leve. Como se um peso enorme tivesse sido removido dos meus ombros. O peso de não saber, de duvidar da minha própria intuição, de fingir que tudo estava bem quando claramente não estava. Naquela noite, jurei a mim mesma que isso seria apenas o início do fim de uma fase, sim, mas também o início de algo novo. O que Marcos não sabia, o que eu mesma descobriria na semana seguinte, mudaria completamente o rumo da nossa separação e da minha vida. Dormi um sono surpreendentemente profundo naquela noite. Quando acordei, tinha 47 chamadas perdidas e 22 mensagens de Marcos. Não li nenhuma delas. Em vez disso, liguei para Cristina, minha melhor amiga e também advogada. Preciso te ver urgente, disse, assim que ela atendeu. Meu casamento acabou ontem à noite. 2 horas depois, estávamos sentadas no escritório dela. Contei tudo, desde o encontro no salão até o confronto no restaurante. Cristina ouviu atentamente, fazendo anotações. O que você quer fazer agora? Perguntou ela, depois que terminei. Divórcio, o mais rápido possível. E quanto aos bens? Suspirei. Quero apenas o justo.
Ajudei a construir tudo o que temos, mesmo tendo parado de trabalhar em tempo integral depois que o negócio falhou. Cristina fez mais algumas perguntas sobre nossas finanças, contas bancárias e o apartamento. Então, olhou-me com seriedade. Verônica, tem algo que preciso te dizer como amiga, não como advogada. Há alguns meses ouvi rumores sobre a situação financeira de Marcos, pessoas comentando que ele estava tendo problemas, assumindo riscos grandes demais. Senti um arrepio. Que tipo de problemas? Não sei exatamente, mas acho que você deveria verificar suas contas conjuntas o quanto antes. Saí do escritório dela direto para o banco. O gerente, que nos conhecia há anos, mostrou-se desconfortável quando pedi para verificar todas as nossas contas. O que descobri me deixou sem fôlego. Nosso fundo de emergência havia sido esvaziado. A conta conjunta onde guardávamos dinheiro para uma eventual reforma do apartamento estava zerada. E havia um empréstimo em nosso nome conjunto, do qual eu nunca soubera. Quando foi feito esse empréstimo? Perguntei ao gerente, tentando controlar o tremor na minha voz. Há 4 meses, respondeu ele, consultando o sistema. O Sr. Marcos veio pessoalmente. Como a conta é conjunta e ele tinha sua procuração... A procuração. Eu havia dado a ele quando fiquei doente no ano passado, para que pudesse resolver questões bancárias enquanto eu me recuperava. Nunca imaginei que ele usaria isso contra mim. Saí do banco sentindo-me ainda mais traída. Não bastava a infidelidade emocional e física. Agora havia também essa traição financeira. Em casa, comecei a revistar tudo. No escritório de Marcos, encontrei extratos de cartão de crédito que ele escondia. Gastos extravagantes em restaurantes, hotéis, joias. O presente de Daniela era apenas a ponta do iceberg. Entre os papéis, encontrei algo ainda mais perturbador. Documentos mostrando que ele havia hipotecado nosso apartamento sem meu conhecimento. Como fizera isso, eu não sabia, mas suspeitava que envolvia a falsificação da minha assinatura. Sentada no chão do escritório, cercada por provas da dupla vida de Marcos, finalmente desmoronei. Chorei até não haver mais lágrimas, um choro que vinha das profundezas da minha alma. Quando o celular tocou novamente, era Marcos. Desta vez, atendi. "O que você fez com nosso dinheiro?" Perguntei sem rodeios. Houve um longo silêncio. Depois, sua voz irreconhecível. "Posso explicar. O fundo de emergência, o dinheiro da reforma, o empréstimo que você fez em nosso nome, a hipoteca do apartamento... Explique tudo isso, Marcos." "Eu estava tentando salvar meu negócio", disse ele, a voz derrotada. "Tive problemas com alguns projetos grandes, clientes que não pagaram. Precisava manter as aparências, mostrar que ainda era bem-sucedido." "E Daniela? Ela faz parte dessa estratégia de manter as aparências?" "Ela apareceu no momento em que eu estava mais vulnerável. Admirava meu trabalho, achava que eu era incrível, bem-sucedido. Enquanto você gastava nosso dinheiro com ela, eu economizava para reformarmos a cozinha", disse com amargura. "Enquanto você alugava barcos em Angra dos Reis, eu contava moedas para comprar material para meu ateliê. Verônica, podemos recomeçar. Vou terminar com ela, vou recuperar o dinheiro." "Não existe recomeçar, Marcos. Acabou. A única coisa que quero saber é quanto devemos. Qual o tamanho do buraco que você cavou?" Ele hesitou. Depois disse um número que me fez sentar para não cair. Era muito mais do que eu imaginava. "Cristina vai entrar em contato com você sobre o divórcio", disse, tentando manter a voz firme. "Não quero mais nada de você, além da minha parte justa no que sobrou do nosso patrimônio." "E se não sobrou nada?" perguntou ele, num fio de voz. Fechei os olhos, sentindo o peso daquela revelação. "Então recomeçarei do zero, sozinha." Desliguei e fiquei olhando para o celular, tentando processar tudo. Meu casamento, minhas economias, meus planos para o futuro, tudo havia desmoronado em menos de 24 horas. Mas entre os escombros da vida que planejei, algo novo começava a surgir. Uma versão de mim que eu havia esquecido. A Verônica que pintava,
que sonhava, que tinha coragem de seguir seu próprio caminho. Nas semanas seguintes, o processo de divórcio avançou. Descobrimos que a situação financeira era ainda pior do que pensávamos. Marcos havia se envolvido em esquemas para tentar recuperar o dinheiro perdido, endividando-se cada vez mais. O apartamento teve que ser vendido para pagar parte das dívidas. Mudei-me para um pequeno estúdio que mal podia pagar. Voltei a trabalhar em período integral na galeria de arte, onde antes trabalhava meio período. As noites eram as mais difíceis. Sozinha, sem o conforto ao qual estava acostumada, eu questionava minhas escolhas. Deveria ter permanecido no casamento, fingido não saber de nada, apenas para manter a estabilidade financeira? Numa dessas noites de dúvida, recebi uma mensagem inesperada. Era Daniela. Podemos conversar, pessoalmente? Hesitei. Parte de mim queria nunca mais ver aquela mulher que, mesmo sem saber, havia sido parte da minha humilhação. Mas outra parte estava curiosa. O que ela poderia querer dizer? Marcamos em um café neutro, longe dos lugares que costumava frequentar com Marcos. Ela chegou pontualmente, vestida de forma simples, sem a exuberância que demonstrara no salão ou no restaurante. Obrigada por vir, disse ela, visivelmente nervosa. Não teria te culpado se tivesse recusado. Por que me chamou? Perguntei diretamente. Para me desculpar, primeiro de tudo. Eu realmente não sabia que ele era casado. Acreditei em tudo que ele me disse. Assente, sem dizer nada. Ela continuou. Depois daquela noite no restaurante, terminei tudo com ele. Mas ele continuou me procurando, implorando uma chance, até que descobri mais mentiras. Que tipo de mentiras? Ele não é o designer bem-sucedido que dizia ser. Está cheio de dívidas, perdeu contratos importantes. Descobri que usou o dinheiro que paguei pelo projeto do meu apartamento para comprar presentes para mim mesma. Não pude deixar de rir, uma risada sem humor. Ele pegou seu dinheiro para te impressionar. Exatamente, concordou ela, com um sorriso triste. Somos mesmo duas vítimas do mesmo homem. Conversamos por mais de 1 hora. Descobri que Daniela era arquiteta, que trabalhava duro pelo que tinha, que também havia saído de um relacionamento difícil antes de conhecer Marcos. Em outras circunstâncias, poderíamos até ter sido amigas. Quando nos despedimos, ela me entregou um envelope. O que é isso? Perguntei. O dinheiro do iPhone que ele me deu. Descobri que foi comprado com o cartão de vocês. Não posso devolver o aparelho porque já o vendi para pagar uma dívida que ele me deixou, mas pelo menos posso devolver o valor. Olhei para o envelope, surpresa com aquele gesto inesperado. Obrigada, disse, genuinamente tocada. Isso significa muito. Aquele encontro foi um ponto de virada. Não porque o dinheiro fizesse grande diferença em minha situação, mas porque representava a possibilidade de cura, de seguir em frente sem o peso do ressentimento. Usando aquele dinheiro, comprei tintas e telas, as primeiras em muito tempo. Em meu pequeno estúdio, comecei a pintar novamente. As primeiras telas eram sombrias, cheias de raiva e dor. Mas, gradualmente, cores mais vibrantes começaram a aparecer. Pouco a pouco, pincelada por pincelada, eu reconstruía não apenas minha arte, mas a mim mesma. E descobri que, apesar de tudo que havia perdido, algo essencial permanecia intacto: minha capacidade de recomeçar. O que eu não sabia era que esse recomeço me levaria a lugares que nunca imaginei, e que o acaso, aquele mesmo acaso cruel que me levou ao salão de beleza naquela sexta-feira, ainda reservava surpresas que mudariam completamente o rumo da minha história. 6 meses depois do divórcio, minha vida já era outra. Eu havia recomeçado do zero, com bem menos do que entrei no casamento, mas com uma liberdade que não tinha preço. Continuei trabalhando na galeria, mas agora vendendo minhas próprias pinturas, e para minha surpresa, elas começaram a chamar atenção. Um crítico local escreveu sobre meu trabalho, elogiando a força emocional das minhas obras. Numa tarde qualquer, no estacionamento do mercado, bati levemente em outro carro. Ao sair para ver o estrago, encontrei André,
Um homem gentil, tranquilo, que tratou o incidente com naturalidade. Trocamos contatos e acabamos conversando por quase meia hora ali mesmo. Antes de ir embora, ele me convidou para um café. Em outro tempo, eu teria recusado, mas aceitei. Nosso café virou jantar. E depois, outros encontros. André era engenheiro civil, dono de uma construtora, divorciado como eu. Aos poucos, nos conectamos de verdade. No quinto encontro, decidi contar tudo: a traição, o fim do meu casamento, a queda financeira. Ele ouviu em silêncio, segurou minha mão e não me julgou. Quando terminei, ele disse algo que me paralisou. Conhecia meu ex-marido. Mário havia trabalhado com sua construtora, mas o contrato fora encerrado por falta de profissionalismo, justamente quando tudo começou a desmoronar para mim. Fiquei surpresa, mas rimos juntos da coincidência. Ao invés de nos afastar, isso nos aproximou. Com André, encontrei um amor diferente, honesto, calmo e verdadeiro. Ele me apoiava de verdade, transformou o porão da casa dele em um ateliê só para mim e comemorava minhas vitórias como se fossem dele. Meses depois, tive minha primeira exposição solo. A galeria estava cheia, e eu, tomada por nervosismo e gratidão. Foi quando vi Mário parado à distância, abatido, olhando minhas telas. Não se aproximou. Apenas viu, entendeu e foi embora. Eu não senti raiva, só paz. André estava ao meu lado naquela noite, como sempre esteve. E quando me entregou a chave de um novo ateliê no centro histórico, percebi. A vida tinha me dado não apenas uma segunda chance, mas uma nova história. E pela primeira vez, ela era toda minha. Que história, amigas? Você já passou por uma situação parecida ou conhece alguém que viveu algo assim? O que faria se estivesse no lugar da Verônica? Compartilhe sua opinião nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like para que ela chegue a mais pessoas. E se você quer mais histórias emocionantes como esta, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Obrigada por acompanhar até aqui. Nos vemos na próxima história.